Então, pessoal, nós estamos aqui dando prosseguimento mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram, que curtiram meus vídeos aí. Muito obrigado. Não esperava que o pessoal fosse assistir, assim, curtir tanto, né? Nesse sentido, me sinto agradecido pelas palavras que eu tenho recebido, assim, de incentivo. Na verdade, não tenho muita intimidade com a câmera, as coisas pra mim são meio novas ainda. Essa vida de youtuber, né? Na verdade, eu não tenho nem vocação para isso. Eu faço mais porque alguns amigos estão pedindo, né? Algumas pessoas têm falado para que eu venha a explicar melhor alguns temas, algumas questões, né? Então, antes da gente partir para aquela que eu considero a última parte do ministério de Paulo, que é o arrebatamento ali no capítulo 4 e capítulo 5, né? Gostaria de falar sobre algumas questões que estão perpassando agora esse livro. Eu vou falar aqui no capítulo 4, né, no capítulo 5, que são importantes a gente também compreender a vida do apóstolo Paulo. Então, uma delas está aqui no capítulo 5, versículo 1, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Então eu gostaria de falar hoje, aqui nesse momento, mais uma vez, qual é a perspectiva de tempo do apóstolo Paulo. O judaísmo, ele é uma corrente que difere das religiões antigas sobretudo pela sua compreensão de tempo. Como é a compreensão de tempo do judaísmo? É a compreensão de tempo linear. Diferentemente dos gregos, dos babilônicos, dos assírios, dos persas, que tinham uma compreensão de tempo cíclica ou baseada exclusivamente, por que baseada exclusivamente em plantações, em momentos da natureza, né? De uma certa forma, o tempo para eles era cíclico e não um tempo linear, né? O judaísmo tardio, depois ali de Daniel, ali que vai sistematizar essa ideia de tempo como algo linear, apontando para um final, né? Aquilo que nós chamamos de teleológico, ou seja, telos final, algo que tem uma consumação. E qual que é, para o apóstolo Paulo, a perspectiva de consumação final? É a vinda do Messias, interrompendo a história, nesse tempo que é linear. A princípio é assim, depois, em Romanos, por exemplo, o tempo vai ser tratado como sincrônico. Ele caminha para nós na medida em que caminhamos para ele. Mas nesse momento, o apóstolo Paulo está numa perspectiva de tempo linear e de uma interrupção abrupta do Messias na história para redimir a humanidade e aí arrebatar a igreja, instalar o governo messiânico, novo céu, uma nova terra. Mas então a perspectiva do tempo dele é uma perspectiva linear e não cíclica. Nisso ele já difere de alguns pensamentos, inclusive de alguns pensamentos dentro do próprio judaísmo, mas só que ele tem uma concepção do final do mundo iminente, né? Ou seja, a qualquer momento o mundo poderia acabar e o Messias poderia voltar. Então essa é a visão de tempo de Paulo nesse momento. É uma visão linear em que o Messias vai interromper a história de forma abrupta para arrebatar a igreja, a tribulação, e aí as correntes a gente também não vai entrar, porque acho que não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso. Então, em primeiro lugar, ele coloca esse tempo com o objetivo final, com a vinda do Messias. Segundo, o apóstolo Paulo, aqui principalmente em Tessalonicenses, que é a primeira carta dele, a sua primeira carta, ele está combatendo um grupo chamado do grupo dos gnósticos, que é um grupo que, sobretudo, negava ali alguma relação com o corpo, uma santidade relacionada ao corpo. O que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo está muito influenciado na sua visão de santidade, diferente de Jesus, porque então a gente precisa fazer a diferenciação. Onde que Jesus centra a sua pregação sobre a santidade? No livro de Deuteronômio. A santidade para Jesus está mais perto de um ideal, talvez, de um essênio, do que, talvez, para um fariseu ou o apóstolo Paulo. Qual que é o ideal de santidade para o apóstolo Paulo? Livro de Levítico. E qual que é a santidade para o apóstolo Paulo? A santidade está em obedecer à lei de uma forma dos seus rituais de purificação, mas a santidade está sobretudo ligada à questão corporal. O corpo exerce uma função
singular na teologia do apóstolo Paulo. O corpo para Paulo é o lugar da salvação, é o lugar da redenção, é o lugar onde vai se manifestar a glorificação, etc. Tanto que ele vai falar em 1 Coríntios 15, depois, já mais amadurecido, que nós voltaremos no corpo glorificado. Em Romanos, ele também fala sobre essa questão do corpo. Em Coríntios também fala sobre essa questão do corpo, a questão corporal, da santificação. E ele está aqui falando também em Tessalonicenses sobre a santificação no sentido corporal. Então, se nós olharmos o capítulo 5, o versículo de número 23, vou ler aqui, ele diz assim: e o mesmo Deus vos santifique em tudo, ou seja, o espírito, a alma e corpo, sejam guardados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que para Paulo a santificação está ligada à questão corporal. E Paulo não é nem dicotomista, como dizem alguns, nem tricotomista, como querem outros. Ele é uma concepção holística, chamada ou integral. O que é isso? Entende que o corpo, a alma e o espírito são parte de uma mesma unidade com compartimentos diferentes. Então o apóstolo Paulo está falando isso, tratando disso, sobre essa questão. Agora, o que isso tem a ver com a doutrina paulina? É bom entender. O apóstolo Paulo está presumindo que nós sabemos identificar o tempo da vinda do Messias. Então ele fala isso no capítulo 5. Quero que vocês saibam do tempo. Ele está presumindo que a gente vai saber ler os sinais da vinda de Cristo e nos santificar para que essa vinda venha de uma forma que não nos pegue de surpresa. 2. O que ele chama a atenção aqui? Uma santificação integral. Então, para Paulo, a salvação é integral junto com a santificação, que também é integral. Isso é importante para acabar com a visão mais espiritualista que predominou às vezes na igreja, de que só a alma que é salva. Não, ele fala que a santificação ela é completa no nosso corpo, a alma e o espírito, ou seja, em todo o nosso ser, e que nós devemos nos preparar, olhando para o tempo, para essa vinda, então, do Messias, que vai redimir a história. Depois ele vai falar em Romanos, que talvez é a sua carta mais madura sobre esse sentido, de uma santificação, de uma preparação cosmológica, ou seja, de uma salvação da natureza e da criação. O apóstolo Paulo, ele não está falando, na sua perspectiva apocalíptica, ele não está falando que somente o ser humano vai ser salvo, ele está falando que o mundo vai ser salvo, a criação vai ser redimida. Então o arrebatamento, a vinda de Cristo, a parousia, ela vem para dar fim ao sofrimento, não só de nós como pecadores, mas do mundo em si que também precisa ser redimido. Então, de uma certa maneira, a nossa santificação, a nossa responsabilidade social com o meio ambiente faz parte da salvação de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, faz parte de uma salvação que olha para o corpo e olha para o ambiente em que o corpo se relaciona como dimensões da criação de Deus. E se nós olharmos isso de uma certa forma, nós vamos entender que a igreja às vezes não tem feito seu papel de preservar a natureza, de pregar sobre a natureza. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala da natureza, né? Tanto é que se a gente pegar a Bíblia como uma moldura, vai começar falando que Deus criou o céu e a terra, e no Apocalipse vai terminar dizendo que Deus vai recriar um novo céu e uma nova terra. Então nós temos aí essa linha que perpassa a Bíblia, falando também da criação. O apóstolo Paulo, então, nesse momento agora, ele está preocupado em advertir esses crentes que estão aqui, primeiro, num desprezo às questões corporais, voltando a uma concepção de tempo cíclica, baseado muito mais na mitologia grega do que numa perspectiva judaica, sendo que Tessalônica tinha alguns que ele chamava de gentios que se converteram, neo-judaizantes, que depois é o grupo de Tiago que vai chegar, e o grupo dos gnósticos que vai disputar com aquelas pessoas que estavam ali, questões que estão ali no capítulo 4 falando do pecado, no capítulo 3, 4 do pecado, de questões de ética, de comportamento. Então ele vai retomar esses temas dizendo sobre essas situações. Foca o livro de Levítico sobre a questão corporal da santificação e trata ali de alguns outros livros sobre a vinda de Cristo e a preparação para essa vinda de uma forma
a entender que essa dimensão ela é uma dimensão integral no ser humano. Então, chama-se atenção assim, qual é o cuidado que nós temos com o nosso corpo físico? Isso é parte de uma santificação. O que nós temos que cuidar da nossa alma e do nosso espírito, sobretudo dentro do nosso corpo, o que nós colocamos, como nós lidamos, como nós temos lidado até com a própria natureza, o apóstolo Paulo chama. Segundo, como que nós temos lido os sinais dos tempos? Ele está falando aqui da vinda de Jesus, etc. Como é que nós temos nos preparado então para esse, se é o final, mas final dos tempos? Qual é a nossa perspectiva bíblica, né? Então a gente não pode perder isso daí de prisma. Lembrando, mais uma vez, que o apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta. Ano 49, 50, a datação é imprecisa, mas podemos colocar por aí final dos anos 40 e início dos anos 50. É o primeiro discurso sistematizado. É a primeira pregação em forma de carta, tratando de algumas questões que estão aqui permeando o seu ministério. Depois ele vai se deparar com outros problemas, mas a princípio esse é um problema que ele deparou nessa comunidade, que é fruto de uma viagem missionária, e que ele está ali tentando ajudar aqueles irmãos. Se nós demos prosseguimento, não sei até quando a gente vai com esses vídeos, se vai muito tempo, nós vamos ver que o pessoal daquela comunidade compreendeu mal a questão da volta de Cristo e muitos pararam até de trabalhar, né, justificando que Jesus ia voltar e que não precisava mais de nada. Então ele escreve uma segunda carta para despertar aqueles irmãos da chamada apostasia. Então o apóstolo Paulo está nesse prisma. Aqui o prisma corporal, o prisma cronológico, nesse sentido do Cronos aqui, que é um sentido linear que ele está dando. O final da história, a interrupção do Messias de uma forma histórica, dentro da própria história, uma interrupção abrupta para arrebatar, de repente, a igreja, instalar o reino messiânico, e aí a questão das tribulações, questões muito polêmicas e muito complexas, que a gente pode, de repente, fazer um vídeo sobre, mas é muita coisa, eu prefiro ficar só com o querigma, ou seja, que é uma mensagem, que um dia Jesus voltará e depois eu não sei o que vai acontecer. E o apóstolo Paulo então está trabalhando isso, despertando aquelas pessoas para que possam fazer essa leitura. E aí nós, como cristãos, precisamos também entender que temos uma dimensão de uma responsabilidade social em relação a isso, em relação à natureza, em relação ao nosso próprio corpo, como alvo da santificação e da redenção de Deus. Porque ainda não entrei em Romanos, mas em Romanos capítulo 8 ele fala isso de uma forma integral, restaurando até passagem do Salmo 24, aqueles salmos que são chamados salmos cósmicos, que tratam da questão da natureza. No capítulo 8 ele diz que a expectativa da criação é pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela possa ser redimida. Então a nossa santificação, nossa busca pela volta de Cristo, pela uma igreja militante, uma igreja, enfim, uma igreja que pregue de fato a mensagem, ela passa também pela questão da natureza e pela questão da nossa proteção, da nossa santificação corporal. Em todos os sentidos, né? Se a gente abrir aqui para um leque da psicanálise, um leque mais ligado à questão da nossa mente, nós vamos ver que nós às vezes temos nutrido a nossa alma com questões que são questões que depois dão uma série de complicações para a gente lidar, né? A questão da sexualização, no caso, daquilo que a gente vê, dos apelos eróticos ao extremo em tudo que a gente vê, de uma sociedade que é apelativa ao sexo, de uma sociedade que é apelativa às relações extraconjugais e etc., de relações que são típicas da nossa cultura brasileira, que é uma cultura muito corporal nesse sentido, e nós olhamos isso tudo, às vezes estamos alimentando a nossa alma com isso. E o apóstolo Paulo diz, olha gente, isso daí também tem um efeito na nossa mente, né? Porque a nossa mente ela trabalha com projeções. Então aquilo que a gente joga para dentro da nossa mente, ele é revertido e projetado, e vai trabalhando com sinais, com símbolos. Então depois disso, ele se reflete nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes em relação às coisas e às pessoas, né? A nossa linguagem corporal, ela diz muito sobre o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente absorve, né?
Então o apóstolo Paulo está falando isso, trabalhar a mente, trabalhar os costumes, trabalhar o nosso exercício de uma linguagem corporal, ele está colocando isso. Até uma questão de exercício físico. Quando ele escreve a Timóteo, fala assim, o exercício corporal de nada se aproveita. Nada se aproveita em excesso, diga-se de passagem. Porque a salvação corporal é o apóstolo Paulo mesmo que fala. Que é um componente da salvação, a santificação do corpo. Ele mesmo fala, ele mesmo está falando. Talvez o enfoque que dá lá tá ligado a algumas questões dos ginásios gregos, etc., que ele está querendo combater também, porque eram questões que eram práticas culturais da Grécia, mas também que era questão ligada a uma religião greco-romana, ainda é diferente. Os Jogos Olímpicos, etc. e tal, que tinha um fundo no começo, hoje talvez não, mas no começo um fundo muito religioso. E o apóstolo Paulo tira isso como um paganismo. E a ideologia que está por trás é uma ideologia que às vezes afasta o propósito da santificação e da busca de Deus. Então ele está trabalhando nesse prisma. Então, nesse sentido, ele busca então alertar para o tempo, né, para a cronologia, a vinda abrupta do Messias na história e nossa preparação corporal e preparação também do espaço que a gente vive. Então, o próximo vídeo que eu for fazer, espero conseguir fazer, é sobre então a perspectiva da volta de Cristo, que ele fala nesse momento do arrebatamento. Então, para que a gente fique claro, nós andamos aqui com passos. Espero que a resolução desse vídeo tenha ficado melhor do que as outras duas. Espero, de fato, ter contribuído com alguma coisa. Então, que Deus abençoe. Um abraço a todos aí. Quem gostou pode curtir. Se inscreve no nosso canal aí, por favor. Um abraço.